Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daniele Sanz e aqui nós refletimos a cultura que respiramos, as ideias que nos formam, as escolhas que nós fazemos. E nesse vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês uma dica e uma dificuldade aqui na Europa, aqui em Portugal, que é a seguinte. No Brasil existem livros que são muito de fácil acesso, né? Então o Brasil é um país grande, é um país... Vamos comparar aí a quantidade de falantes de língua portuguesa no Brasil e a quantidade de falantes de língua portuguesa na Europa, né? Então é uma quantidade muito limitada aqui na Europa e eu não consegui imaginar isso, né? Eu não imaginei alguns obstáculos que eu enfrentaria aqui na Europa para ter acesso a livros que eu tinha no Brasil. Tanto é que, como nós viemos, né, nós não pagamos uma mudança para a Europa, eu planejei vender meus livros no Brasil e comprar novamente em Portugal. Né? Com o dinheiro dos livros vendidos, comprar novamente em Portugal. Mas eu não contava com o Brasil tinha passado por um processo contra-revolucionário de uma criação de editoras católicas, conservadoras, etc., que traduziram os livros, que editaram os livros, coisa que Portugal não passou. Então a primeira dificuldade foi encontrar livros. Né? Os livros que para nós já sabíamos da existência, Roger Scruton, o Chesterton, né? Os livros sobre tipo, ortodoxia, o que há de errado com o mundo, hereges, etc., de Chesterton, não há aqui em Portugal, você não encontra. Você encontra, assim, Padre Brown de Chesterton, né? Mas de resto, nada. E então, né, Roger Scruton, tudo isso era muito difícil encontrar. Eu já fiquei, assim, um pouco com arrependimento. Já começou o arrependimento aí. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que realmente não adiantava muito procurar nas editoras. O que dá para encontrar é talvez importar o livro na língua original do país, entende? E assim, acaba sendo caro. As edições aqui em Portugal, o livro, assim, as coisas são de fácil acesso, né? Alimentação, bens materiais no geral é de fácil acesso, mas livro já é uma coisa valorizada. Primeiro porque é um país de leitores, né? E ainda que seja livros revolucionários, seja lá o que for, é um país de leitores. Enfim, então já é valorizado, já é caro editar um livro em Portugal pela quantidade limitada, né, de pessoas que falam português, etc, etc. E aí tem a questão que muitas pessoas daqui de Portugal falam outros idiomas, então assim não é uma grande dificuldade para eles comprarem um livro em inglês e ler, um livro italiano, alemão, etc, e ler. Então assim, isso já limita bastante o acesso. É possível comprar os livros do Brasil, tá bem? Mas no geral vai ser um valor caro, né? Um valor caro. Comparado para a realidade de europeia, assim, né? Então, livros você compra a partir de 10 euros. Mas livros como esses que eu tinha no Brasil, de Chesterton, Roger Scruton, etc., aí realmente é lá para 30 a 60 euros, dependendo do livro, entende? Então, assim, para a realidade de Portugal é algo... Não é uma coisa absurda, tipo, você nunca vai ter acesso igual as coisas no Brasil, mas também é uma coisa que vai exigir um planejamento maior. Ainda mais que não é comum aqui essa questão de parcelar, as pessoas compram à vista, etc. Né? Enfim, esse tipo de coisa, porque não cabe muito a realidade, essa coisa de parcelamento que existe no Brasil, porque a questão do Brasil, eu acho que é minha filha, a questão do Brasil é porque a coisa é absurda, né? De imposto, de acessibilidade. Mas enfim, agora, nos últimos mês passado, eu acho que não foi em dezembro, encontrei uma dica que eu quero partilhar com vocês aqui, que estão de mudança, estão nesse processo, já estão aqui em Portugal e não pensaram nisso, entendeu? Que é o seguinte, existe aqui na Europa uma plataforma chamada Vinted, é uma plataforma de comprar artigos usados, né? A proposta deles é que em segunda mão seja a sua primeira opção. Então, é maravilhoso ali a questão de reciclagem, né? E lá você vai ter acesso a tudo, assim, desde roupas, artigos, móveis, artigos super raros e livros super raros também. Não somente livros super raros, como eu vou mostrar a vocês, mas também
livros em outros idiomas, né, que vão vir da Itália, vão vir da Noruega, vão vir em vários países da Europa. Você também vai ter acesso a livros que foram editados, livros antigos, a um preço muito baixo. E esses livros antigos, eles costumam ter uma edição de maior qualidade, né? Não é uma edição moderna, com aquelas ilustrações modernas. Não, é daquela época que as pessoas ilustravam à mão, sabe? Que é o que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei lá. Então, assim, em dezembro eu tava procurando uma Bíblia ilustrada para as minhas filhas. Não tão em importância assim a questão do texto, para mim era mais importante as ilustrações, belas ilustrações e uma quantidade muito grande, né? Desde o Antigo Testamento para o Novo. Aí eu encontrei isso aqui, ó, por 3 euros, essa Bíblia ilustrada. É da editora Girassol. Aparentemente não é uma editora católica nem nada. Essa editora, assim, tanto é que o texto, assim, é ruimzinho. Mas é razoável, assim, porque eu tô querendo é razoável. E assim, as ilustrações, olha, são ilustrações muito cuidadosas, muito difíceis de encontrar nos livros de hoje em dia, né? E, enfim, por 3 euros, gente. Eu acho que eu paguei 3 euros e acho que foi 2 euros para poder o frete, né? Que aqui chama de porte. Enfim, mas é isso que vai variar entre 2 euros a 5 euros, dependendo do país que esteja vindo esse material, dependendo do tamanho, dependendo do. Se você vai querer que entregue na sua casa, se você vai querer pegar num ponto que é mais barato, né? Enfim. Mas eu comprei de 3 euros. Nessa época eu tava procurando uma Bíblia ilustrada para as minhas filhas, eu tava querendo especificamente que fosse uma Bíblia que fosse bonita, esteticamente, beleza, nas ilustrações, isso é importante para elas, mas também tivesse um texto bom, né? Um texto realmente. Eu já tinha uma orientação de que procurar algo como a Condessa de Ségor, né, que escreveu para as netinhas dela, que é católica, ortodoxa convertida ao catolicismo romano, que escreve contos de fadas para crianças e também tem textos bíblicos, ou melhor, tem contos que adaptam os textos bíblicos para crianças, de forma bem catequética. Mas eu sabia que ela tinha a Bíblia, né, dela, assim, para crianças. Procurei lá, achei a Bíblia para crianças, só que já tinha sido vendida. Na verdade, eu demorei a comprar, devia ter comprado. Eu acho que eu esperei abaixar um pouco o preço, mas devia ter comprado. Enfim, era uma Bíblia mais antiga, mas por sorte, olha o que eu encontrei na Vinted. Encontrei lá o Evangelho de uma Avó, da Condessa de Ségor, com a versão do Clubinho Literário, que foi melhor do que eu imaginei na minha vida, porque eu sempre quis comprar do Clubinho Literário, só que ele acabou, né? Ele fechou. Então, assim, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Então, imagina eu aqui na Europa, a chance de comprar quando teve o saldão lá. Fiquei muito triste com isso, não consegui. Mas aí tive esse presente de encontrar essa edição lá na Vinted fechada. A pessoa me mandou nos Países Baixos e ainda com tudo aquilo que tem direito, que vinha junto, né, do Clubinho Literário. E para completar, como se não bastasse, eu que estava querendo muito que fosse belas ilustrações, essa edição do Clubinho Literário, além da Condessa de Ségua, ainda vem aí no lugar de ilustrações, obras de arte. Então, assim, pessoal, foi melhor do que eu imaginei na minha vida. Obras de arte. Depois continuei viciada em comprar livros da Vinted, garimpando livros para minhas filhas, e percebi que ali seria o melhor lugar para comprar livros infantis. Principalmente por questão das ilustrações, de como eu falei, né, ter acesso a esses textos menos revolucionários, mais antigos, com belas ilustrações. Aí eu encontrei essa série, comprei primeiro esse Tudo sobre os Animais da Quinta, da Brenda Cook, ilustrado pela Anne Winterborn. Eu não sei falar esse nome não, gente. Winterbodar, enfim. E esse aqui, ó, Tudo sobre os Animais Selvagens, do Michael Chinery, ilustrado pelo Peter Barrett. Esse aqui. Primeiro eu achei esse, 3 euros também, paguei. Depois eu achei esse aqui, tava sendo vendido, acho que por 6 euros. Aí eu fiz uma proposta de pagar 3, a pessoa aceitou. E aí eu estou garimpando as outros livros dessa série. Inclusive, esse Tudo sobre os Animais da Quinta, eu vi ele em francês, em italiano,
em neerlandês, enfim, irlandês, enfim, algum desses idiomas aí vendendo lá na Vinted também. Eu achei isso maravilhoso, né? Uma coisa que a Europa ela proporciona a você, que é esse contato com outros idiomas, com outras culturas, de modo bem tranquilo. Por exemplo, esses dias eu vi na Vinted vendendo, alguém da Itália vendendo as esculturas, né, as imagens de Padre Pio, assim, por um preço bem mais acessível, tipo 5 euros. Lindas. Mas assim, vim da Itália, olha esse intercâmbio que a Vinted oferece. Então, assim, eu não estou sendo paga pela Vinted, gostaria Vinted, mas eu apaixonei com isso que eu encontrei lá. E aí, olha, gente, essas ilustrações desse livro, Tudo sobre os Animais da Quinta, é a coisa mais perfeita do mundo. Olha isso. Você vai falar lá com seu filho sobre o que é um cavalo. Você quer mostrar isso aqui? Ou você quer mostrar um Eric Carle? Entendeu? Você quer mostrar uma galinha? Isso aqui? Ou você quer mostrar um Eric Carle? Então, assim, maravilhoso. Então, nós usamos esses livros como ferramenta de estudo. Esse aqui sobre os animais selvagens também é maravilhoso, porque tem belas ilustrações dos animais, né? E eles nos habitats naturais. Olha esse aqui. Muito lindo, né? Inclusive, quando eles postam lá na Vinted a imagem do livro, eu depois pesquiso a parte sobre o ilustrador, jogo no Google ali para ver o estilo das ilustrações, então mando a pessoa, ou então mando mensagem, né, para a pessoa me mandar mais fotos desse livro, para ver as ilustrações e tudo mais. E assim eu vou garimpando, né? E aí, olha isso que eu encontrei na Vinted, que é algo assim super, super raro de achar. Muitas pessoas que nem sabem que existem. Coloquei até aqui no fundo, porque é uma edição, são muitos livros de uma coleção, que é a coleção do César Cantu. Tá aqui, ó. Não se... Tem bagunça aqui, tá, gente? Então, 9 livros da edição do César Cantu da História Universal. E quem é César Cantu e por que eu comprei essa coleção de quase 150 anos sobre história? Porque o César Cantu, olha isso, gente, olha aqui, estou sentindo aí o cheiro de 150 anos de história desse livro. Olha isso, olha essa edição, que ouro essa edição, gente. Enfim, mas quem é o César Cantu? O César Cantu, ele era a referência no século XIX de história universal. Então, ele vai escrever a história universal obedecendo essa tradição que sempre existiu, né? Antes aí dos iluministas, dos modernistas, etc., entrarem aí e tentarem modificar a história com essa ideologia deles, que se resume a culpar tudo, a colocar a culpa dos problemas do mundo na monarquia e na Igreja Católica. Então, que vai vir com os enciclopedistas ali, né, no século XV, do iluminismo, né, que vai começar esse processo, mas aí no século XIX, com uma questão do modernismo, vai vir essa modificação do modo em que nós ensinamos história. Mas o César Cantu, ele tem uma coisa diferencial, que ele vai não esquecer de Deus. Então, ele vai colocar a história universal como uma continuação, realmente, da intervenção de Deus na história. E aí nós temos, né, ele, o César Cantu, o Jacques Bossuet também faz isso, né, que ele vai ser um bispo e professor do Delfim da França. Mas também, se a gente for pegar a história como ela foi narrada lá desde o início da humanidade, ela foi sempre isso. Tanto é que na Bíblia, os hebreus, né, eles sempre focavam na providência divina mais do que nos personagens. Então, às vezes, os personagens históricos ali, eles eram descritos em suas qualidades e em seus defeitos. Ninguém escondeu o que Salomão fez. Ninguém escondeu o que aconteceu com os personagens históricos, né? Tipo, desde o seu auge, dessa decadência. E porque o mais importante era, assim, como Deus ia conduzindo a história, né? Por meio até de permitir os problemas, os erros, etc.
que traz essa visão católica da história. E essa tradição ela continuou sendo seguida na Idade Média, no modo como era ensinado. E o César Cantu, ele segue isso. Tanto é que o primeiro livro dele, que ele vai falar sobre a origem do homem, ele vai começar por Gênesis, né? Então, assim, ele vai falar por Gênesis, aí ele vai passar, né, sobre os fósseis que eles conheciam na época, a divisão do período Jurássico, etc, etc. Também vai falar, né, daqueles períodos da história, assim, da criação. Vai falar sobre a educação, sobre a Grécia Antiga, sobre os egípcios, sobre os mesopotâmios. Eles vão falar de várias civilizações nesse livro da História Universal. Eu não tenho a coleção completa, eu não sei quantos volumes é essa coleção, mas eu sei que até o número 9 que eu tenho, o último é as Cruzadas, né? Então, assim, começa desse lado do início mesmo, e sobre as cruzadas, sobre várias regiões do mundo. Nossa, fala da Índia, fala da China, um monte de coisa. É um livro que eu comprei para consulta, principalmente, né? Quero, porque assim, são textos realmente escritos há 150 anos, então é um português ah, com algumas escritas diferentes, né? Esse livro aqui é em português de Portugal. Eu comprei ele de uma pessoa em Coimbra. Sabe quanto que eu paguei nesses 9 livros? 60 euros. Isso assim, pela raridade desses livros, é uma coisa rara, né? No Brasil, quem é aluno do professor Edmilson Cruz é o autor que ele recomenda, e é raríssimo, é verdadeiro tesouro você encontrar. Aqui na Europa eu vi lá na Vinted mais, mas assim, em outros idiomas, às vezes um ou outro, não a coleção, né? Então você encontra lá, talvez em italiano, em espanhol, eu vi alguns livros, mas assim, não a edição completa. Eventualmente, se aparecer, né? Mas da edição, eu vou comprar. Mas já é um bom início, né? E principalmente pelo preço, né? 9 livros por 60 euros. Livros raríssimos de 150 anos, assim, que eu vou utilizar com as minhas filhas, principalmente para fazer uma contraposição entre essa história iluminista que é ensinada, ou seja, essa história que a gente tem que aprender para passar no vestibular, e a história de verdade, né? Aquela história que de fato tem um peso de eternidade, uma visão do transcendente ali. E ainda contrapor, ver coisas que o César Cantu não sabia naquela época e foi descoberto depois, etc. Quem gosta de acompanhar o material do professor Edmilson Cruz no Instagram, eu recomendo que realmente procure, né? Quem mora aqui na Europa tem acesso à Vinted, tenta aí encontrar. Eu acho que acredito que seja um bom investimento para quem gosta, né, dessa área de história. E pode ser que não seja, você não pague muito, como eu mostrei. Quem não conhece o professor Edmilson Cruz, eu realmente recomendo, porque muitos de vocês também me acompanham pelo aquilo que eu falei de história. E a história, ela tem uma frase de Ortega y Gasset que diz que a história é formada por pessoas. E as pessoas, elas têm muitos como eu falo, uma circunstância da vida dela que você tem que conhecer para que você entenda a ação dela ali, até porque a história é formada por pessoas, então você tem que conhecer as biografias dessas pessoas. Você vai ter uma visão geral, mas você vai ter a biografia dessas pessoas para você enxergar a realidade completa daquela situação histórica. Então, quanto mais você se aprofundar e ter acesso a esses lados que ninguém te apresentou, a essas informações que ninguém te deu, mas que existem, que foram ignoradas propositalmente por causa de ideologia, por exemplo, mais chances você vai ter de entender de fato o que aconteceu ali naquele período histórico. Ou então de quem de fato foi aquela pessoa e assim por diante. Eu não sei se vocês notam isso, mas desde que eu comecei a me aprofundar sobre história do Brasil, história do feminismo, etc., toda hora eu descubro uma informação nova que vai montando esse quebra-cabeça que temos na nossa cabeça, né? Esse puzzle que temos na nossa cabeça, de enxergar a realidade como ela é, o que aconteceu de fato, como as coisas são. E a sensação de estar sendo enganada toda hora, né? Eu imagino que muitos de vocês tenham essa sensação quando descobrem uma coisa nova aí e que vai totalmente na contramão daquilo que você sempre acreditou. Então, como eu falei aqui no início desse canal, nós meditamos a cultura que respiramos, as ideias que nos formam
as escolhas que fazemos. Essas ideias que nos formam, elas devem ser pensadas, elas devem ser meditadas, elas devem ser vistas se elas são verdadeiras ou não, porque a gente pode estar se guiando por premissa falsa. E quantas vezes aí a gente percebeu que estava se guiando por premissas falsas, não é mesmo? Então é isso, a gente tem que passar o resto da vida agora tentando juntar esse puzzle para enxergar a realidade, a verdade, e vai exigir um esforço grande, até porque a nossa razão teve essas consequências do pecado original, né, que fez com que nós não consigamos enxergar as coisas e sabemos o que elas são simplesmente por olhar para elas. A gente tem que realmente estudar, investigar para aprender coisas que para os anjos é óbvio, né? Mas enfim, espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco com você a respeito de realmente como você, às vezes, que veio do Brasil, assim como eu, deixou alguns livros lá. Eu não deixei tudo, tá? Eu trouxe alguns. Trouxe alguns, depois uma amiga trouxe também, quando ela mudou com a mudança inteira dela do Brasil pra cá. Mas eu devia ter trazido mais todos os meus livros. Não deveria ter feito isso e deixado os meus no Brasil. Não só, como eu falei, pelo preço, mas também pela raridade de achar. Mas o fato de eu ter encontrado esse refúgio na Vinted me ajudou imenso. Imenso. Ah, teve outro livro que eu comprei na Vinted. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ele tava aqui no cantinho, olha, esqueci. Fábulas de La Fontaine. Essas Fábulas de La Fontaine, essa edição que foi escrita por poetas portugueses e brasileiros do século XIX, que tem aqui no início dela uma carta do La Fontaine para o Delfim da França. Cadê? E também tem aqui, ó, mais, olha isso, gente, quando o La Fontaine ofereceu pro Delfim da França as fábulas, né? Vosso humilde, obediente e fiel servidor de La Fontaine. Ai, gente, enfim, além disso, de ser uma edição com esse nível, né, de sofisticação, né, porque não vai ser uma edição moderna que restringe demais o pensamento, que restringe demais a linguagem, mas que puxa essa criança para o alto, para um vocabulário mais complexo, para uma linha de raciocínio, né, que exige ali os textos clássicos, mas as ilustrações desse livro, elas são feitas por Gustave Doré, que é às vezes, quando tem a ilustração de Gustave Doré, eu já sei que é bom. Inclusive, eu deixei no Brasil os contos da Condessa de Segre, um livro que eu tinha lá, e com ilustrações do Gustave Doré. Eram ilustrações também assim, simples, preto e branco, mas assim, de alto nível. De modo que, às vezes, os contos que eu encontro na Vinted da Condessa de Segre, eu não compro porque eu comecei a ler ela por um nível muito alto aí de ilustrações. Então, assim, não me contento com o que eu tenho encontrado lá na Vinted. Espero encontrar esse livro que eu tinha lá. Mas achei maravilhosas edições para quem segue os critérios de educação clássica com os filhos. Claro que eu não sou rigorosa em relação a isso, eu vejo que tem muitos livros modernos razoáveis e bons, né? Como, por exemplo, aqui em Portugal tem uma série da Rachel Bright e Jim Field, que vende em qualquer supermercado, né? O leão que temos cá dentro, os esquilos que não sabiam partilhar, a baleia que queria mais, enfim. Alguns livros desses que são recentes, são modernos, mas são muito bons e obedecem aquilo que uma pessoa que se guia pela educação clássica, ela procura, né? Que é muito clara a diferença do bem e do mal, uma linguagem, por exemplo, esses em poesia, com uma linguagem mais sofisticada, assim, com novas palavras, vocabulário, enfim. Enfim, então eu gosto de me guiar por lá. E lá tem sido uma excelente ferramenta para encontrar esse material, tá? Não somente de livros, mas eu percebo lá instrumentos musicais sendo vendidos, né? E tudo aquilo que uma mãe, uma família educadora pode utilizar e ter acesso de uma maneira mais barata. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, né? Eu imagino que com certeza vai ajudar. Mas assim, eu falo alguém no sentido de quem mora aqui na Europa e tem acesso a Vinted, ou então que por acaso vai vir para a Europa, vai ter acesso a Vinted e pode levar de volta para o Brasil aquele que foi comprado aqui, lá na Europa. Inclusive tem coisas assim que eu
eu vi que existe na Vinted que me contaram, por exemplo, mães aqui, de famílias numerosas, que compram roupas na Vinted também. Lá tem uma coisa que chama lote de roupa. Aí o pessoal vende assim, por exemplo, todo o guarda-roupa dos filhos, vai lá e coloca o guarda-roupa inteiro dos filhos por 10 euros, 15 euros, entendeu? Roupas assim muito boas, de marcas caras. Mas assim, os pais querem se desfazer das roupas dos filhos, cresceram, etc. E vendem por lá. Então são coisas interessantes a se conhecer, não é mesmo? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, um abraço. Compartilhe essa dica com quem precisa e nos vemos no próximo.